Olá, no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios de se empreender no Brasil e como que o compliance pode ajudar você a vencer esses desafios. Se você é empresário, empregador, eu tenho certeza que você vai se identificar muito com essa conversa aqui, com tudo que a gente vai falar, e também vai te ajudar a prevenir a sua empresa de correr muitos riscos na área trabalhista, na área civil, né, e com processos administrativos, enfim. E para nos ajudar nessa conversa, a gente tem aqui a presença do Fabrício. Ele é formado em engenharia civil e tem uma empresa, ele é sócio proprietário de uma empresa. E nós temos aqui também a presença do Dr. Gustavo, né, que já trabalha há muitos anos na área de direito do trabalho, e ele vai nos ajudar nessa conversa aqui. Perfeito. Então, para começar, Fabrício, conta um pouco sobre a sua história, como que você começou a empreender, quais são os maiores desafios que você vê aí nessa jornada como empreendedor. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer o convite, Felipe, Dr. Gustavo, Pascoal. Não é fácil, né? É público e notório que empreender, ter uma empresa no Brasil é um desafio muito grande. A gente lida com muitos obstáculos. Nós temos aí leis que dificultam um pouco a caminhada, mas dentro do que a gente consegue transformar aí a vida das pessoas, né, com empregos, com pagamento de impostos, a gente tem contribuído. Assim, eu venho de uma empresa familiar, de uma construtora, e é um segmento que é muito contribuinte, né? Uma parcela significativa dos empregos no Brasil vem do segmento da construção civil. E os desafios são grandes, né? A gente é muito sensível às nuances aí da economia, dos juros, né? Dos bancos, e contamos aí com alguns recursos para nos ajudar a mitigar, né, alguns problemas que a gente pode ter. Dr. Gustavo, a gente sabe que existe dentro da área do direito esse tema do compliance. Como você vê que o compliance pode ajudar as empresas a percorrer essas jornadas aí nas regulamentações? Bom, Felipe, primeiramente eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos, agradecer aqui a presença do Fabrício, empresário, e queria dizer que o compliance ele vem para somar com a empresa. Ele mostra que o empresário ele tem que focar na parte final ali da empresa dele, com a intenção sempre de obter mais lucros e, consequentemente, ajudar as pessoas, né, com geração de empregos, pagamento de impostos, e o compliance ele vem para estruturar esse crescimento da empresa. Ele vem ajudar nessa construção de forma correta, de forma preventiva, de forma ativa dentro da empresa, criando mecanismos para a empresa simplesmente blindar futuros problemas. E com isso o empresário ele deixa de ter essa preocupação perante alguns problemas que ele, às vezes, pela experiência profissional que ele não tem, ele não vai ter esse conhecimento. Então, de fato, os escritórios hoje de advocacia que oferecem esse serviço, eles estão atrás de estruturar esse crescimento de forma sustentável e segura. E com isso os empresários eles ficam menos preocupados, e quando tem os problemas que com compliance às vezes a gente não consegue evitar de forma 100%, eles acontecem de forma menos impactante. Como assim? Porque quando a empresa não faz esse tipo de contratação, ela acaba tendo problemas muito mais graves do que ela poderia ter. Então, assim, o compliance ele minimiza esses danos, ele vai informando ali, ponto a ponto, o grau de risco de cada operação ali, seja na área civil, seja na área tributária, seja na área contratual,
para de fato estar estruturando as empresas, certo? Certo. Falando um pouco mais sobre esses desafios que os empresários têm, durante a semana a gente reuniu alguns temas que geram assim muito impacto nas pessoas, seja essas pessoas empregadores ou empregados, enfim. E em algum desses temas surgiu uma dúvida em relação ao FGTS, né? Como que funcionava? Você já teve, aliás, algum problema com o FGTS? Como vocês lidavam organizavam essa questão do recolhimento do FGTS? Bom, falando particularmente da minha empresa, assim, a gente sabe da importância do FGTS, que ele realmente é um patrimônio do trabalhador, né? No meu caso, a gente sempre teve essa consciência de que é um ativo que pertence ao trabalhador e sempre tivemos um recolhimento pontual. Mas a gente sabe que a realidade de muitas empresas é que, às vezes, o empresário, num sufoco financeiro, ele tem duas escolhas: ou paga fornecedor, ou paga mão de obra, ou paga o recolhimento, a guia de recolhimento do FGTS. Então, muitas vezes, entre um salário de uma família e um recolhimento de encargos, o empresário prefere, né, saldar o salário, porque é aquela despesa mais iminente. Muitas vezes o empresário joga para frente o recolhimento, achando que vai conseguir recolher mais para frente, e vira uma bola de neve. Muitos conseguem, alguns não. Então é um problema recorrente aí do mundo empresarial, o recolhimento do FGTS quando se deixa acumular, né? Se não pagar tem um prazo para pagar esse FGTS? Sim, ele é um fundo de garantia de tempo de serviço que é pago mensalmente, certo? Muitas empresas, elas dão muita importância a isso, como o Fabrício disse e faz, né, na empresa dele. E é o seguinte, 8% sobre a remuneração do empregador. E quando ele deixa de ser recolhido, o empregador às vezes faz posteriormente, e esse valor pago é corrigido através do próprio sistema do FGTS. Então, ele pode ser feito posteriormente o recolhimento com essas correções, tá? E como o Fabrício disse, é uma garantia que o empregado vai ter após a rescisão contratual. Porque como esse dinheiro fica retido na caixa, quando ele sai em uma dispensa sem justa causa, ele pode levantar todo esse valor depositado, além de receber uma multa de 40% sobre esses depósitos. Tá? Então é muito importante que nestes casos os próprios empregados fiscalizem esses recolhimentos através do próprio site da Caixa, porque esse valor da FGTS é pago numa conta vinculada da Caixa Econômica Federal. Pelo aplicativo ele faz isso, né? Tem, através inclusive de mensagens hoje ele já consegue receber as mensagens se está sendo recolhido ou não. E nos tribunais e através do sistema do serviço de compliance, a gente faz esse acompanhamento se está sendo recolhido. É claro que quando a empresa não tem dinheiro para pagar, a gente, em algumas situações, não tem o que fazer, né? Muitas empresas deixam de pagar porque simplesmente não tem dinheiro para pagar. Mas o que isso gera? Qual que é o problema que isso gera? Ações de rescisão indireta, que é considerado uma falta grave praticada pelo empregador, e assim o empregado ajuiza uma ação para pleitear a dispensa sem justa causa dele em juízo. Isso acaba gerando um passivo para a empresa, uma conta que ela não estava esperando. Então eu entendo que é de suma importância esse recolhimento em dias, porque a partir de 3 meses sem recolher, essa rescisão indireta vai ter muita chance de fato dar certo na Justiça do Trabalho. Então os empregados eles já praticamente sabem disso e ficam de olho.
E como que o empregado ele vai receber esse valor do FGTS na justiça? Bom, Felipe, aí é uma questão que, ao ajuizar a ação, ele vai ter que comprovar que o FGTS dele não estava sendo recolhido. Ele junta lá o extrato de FGTS. E com isso, ele vai fundamentar que as obrigações do contrato de trabalho não estavam sendo cumpridas por parte do empregador. Consequência dessa rescisão indireta, ele pede uma dispensa sem justa causa na Justiça do Trabalho. Juntamente, é claro, com os depósitos de FGTS que não foram recolhidos, a liberação do FGTS, o pagamento da multa de 40% e as verbas rescisórias que ele teria direito se fosse dispensado sem justa causa. Mas como ele faz todos esses pedidos na justiça, ele só vai receber depois que o juiz sentenciar e depois que essa sentença transitar em julgado, que é o momento que a gente chama de fase de execução, tá? Mas isso leva tempo, não é de forma imediata que ele recebe, não. Então, no caso, ele vai ficar bem chateado, né? Bem contrariado com a situação dessa. Então, Felipe, isso é uma questão já muito subjetiva. Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos súmula que fala que o não pagamento de verbas rescisórias, liberação de documentos para o empregado liberar o FGTS, bem como seguro-desemprego, não gera danos morais. Mas temos decisões em outros estados que consideram isso sim um fato muito grave ao ponto de gerar uma indenização por dano moral. Mas não é algo que a gente pode garantir para o empregado que esteja vivenciando essa situação. Certo. Um outro assunto que a gente coletou foi a questão do desvio de função. Né? Às vezes o empregador ali ele vai contratar o empregado e acaba que o empregado ele acaba desempenhando uma função que é diferente da que ele foi contratado. Você já isso teve experiência com na isso? construção civil não é tão comum, né? Porque as funções dentro de uma obra são bem pré-determinadas e cada um faz a sua. Mas por experiência de empresário, de escritório também, acontece sim, pode acontecer. Principalmente quando o funcionário ele tem uma atitude proativa, isso é normal de acontecer. Ele acaba assumindo alguma outra função e acaba que o empregador dá valor naquilo, gosta que o seu funcionário não ficou ali resignado dentro da sua função e tomou caminhos para fazer outras coisas. Então, ele quer ser proativo, quer né? ser Ele proativo, quer fazer isso, mais do que lhe é pedido. Isso causa uma satisfação no empregador e por realmente, às vezes, por um como é que eu vou dizer, um relaxamento, a gente vai deixando e acaba que pode ficar muito tempo essa situação, né, de desvio de função. Você contrata por exemplo, uma secretária, mas ela acaba fazendo alguns auxílios no RH, um exemplo, e naquela situação ela se permanece e acaba gerando alguns problemas aí, principalmente no momento da saída dessa pessoa da empresa. Qual que é a sua experiência com isso, Dr. Gustavo? O que o senhor já viu, o que mais acontece aí em relação a essa situação? Então, você explicou sobre o desvio de função, que é quando o empregado é contratado para uma função e exerce outra. Ele deixa de exercer aquela para a qual ele foi contratado. Quando isso acontece, o que a gente analisa na prática? Se de fato ele deixou de cumprir a função para a qual ele foi contratado e qual o valor da função nova que ele está exercendo. Porque se essa função nova tiver um valor superior em reais, por exemplo, a função que ele exerce de fato é um valor de R$3.000 e aquele foi contratado é de R$1.000, ele está deixando de receber R$2.000 por mês. Então, o que a gente avalia na prática? Se ele realmente consegue comprovar isso em juízo, as funções que ele de fato faz. A gente inclusive fundamenta em um princípio que é o primazia da realidade, que fala que a verdade real vai prevalecer sobre provas documentais. E se ele comprovar isso, né,
que exercia de fato essa função de maneira habitual e tal, a gente pede os valores inerentes à função que ele exerce. Então a gente apura o período que ele deixou de receber e pede o valor total, além das diferenças nas verbas contratuais e rescisórias, se houver. Que geram uma diferença no FGTS, no 13º, nas férias, nas horas extras. Então a gente pede, inclusive, a retificação da CTPS. Porque para fins de experiência profissional, ele tem que comprovar no futuro a função que de fato ele exerceu. Igual o Fabrício disse, ela foi contratada para ser recepcionista e exercer a função de RH, ela não exerceu a função de recepcionista e sim de RH. Então, para ela é mais vantajoso ter na carteira dela a função real que ela exerceu. Então, bastaria a empresa fazer uma alteração na carteira de trabalho de função que ficaria tudo correto. Além de, claro, pagar o valor que a função que ela exerce, né, lá na carteira também. Então, doutor, tem também um acúmulo, né? Essa secretária, ela continua exercendo as funções de secretária e faz alguns serviços em outra função. Aí já é o acúmulo, correto? O acúmulo é quando já acontece de forma simultânea. Sim. Então, quando isso acontece, aí o que a Justiça do Trabalho entende? Que quando ela acontece de forma habitual, e quando eu falo habitual, geralmente é mais de 3 vezes por semana, a partir de 3 vezes por semana e com constância, aí existe uma presunção que o empregador está aproveitando dessa situação para não contratar um outro empregado e não pagar nada a mais para essa empregada. Então, nesses casos, a gente analisa da seguinte forma: será que ela está sendo remunerada pelas duas funções? E quando a gente consegue perceber que a função acumulada tem um valor, às vezes até superior da que ela foi contratada, a gente também pede essa diferença salarial. Em regra, a gente costuma falar em 30% sobre a função acumulada. Isso é comum, como o próprio Fabrício disse, às vezes parte até da proatividade do empregado. E se ninguém faz isso, convenhamos, ninguém vai mudar de função na vida. Isso faz parte da atividade dos empregados, um pouco de flexibilidade, um pouco de proatividade. E quando isso acontece, é comum que os empregados mais proativos é que começam a assumir essas situações. Tanto é que, de vez em quando, as empresas promovem esses empregados que acumulam função por uma determinada função que ele já está desempenhando bem ali, em vez de continuar com as duas, por exemplo. Por lei, ele não pode, não tem uma forma do empregador fazer com que esse funcionário desempenhe as duas funções? Eu diria que tem. A maneira mais adequada é reconhecer isso no contra-cheque e colocar lá uma discriminação no próprio contra-cheque e já está sendo pago um percentual de 30% sobre a função acumulada tal. E aí ele fica livre dessa discussão. Ou seja, aquele acúmulo ele está sendo reconhecido pelo empregador e está sendo pago. Isso evita essa discussão no futuro, se ela merece receber ou não. Mas se ela ajuizar uma ação, o empregado que tem que provar que acumulava essas funções, e ele tem que comprovar a habitualidade, e o empregador ele só vai demonstrar o que cada função faz na empresa e o valor de cada um, né, em espécie, para mostrar se tem diferença ou não. Porque às vezes, por exemplo, acontece muito dos empregados nos procurarem e falar: nossa, eu estou sendo aqui auxiliar de escritório e eu tenho que ajudar na limpeza 2, 3 vezes. E às vezes a função de limpeza é o mesmo valor da função de auxiliar de escritório. E acaba que às vezes não é habitual, às vezes ele faz isso 1 vez na semana, 2 vezes na semana. E muitos juízes eles entendem que se tiver de acordo com a condição física deles e que essa outra função não tem um valor superior a que ele foi contratado, muitos consideram que não é acúmulo de função. O empregador fica livre desse pagamento. Então é até por isso que muitos não reconhecem como acúmulo de função. Então, no caso, o compliance seria uma boa alternativa, né, para o empregador evitar esses problemas de acúmulo de função, desvio. Sim, Felipe. O compliance ele ajuda a empresa a prevenir
futuros problemas. Então, numa situação como essa, a gente poderia, por exemplo, avaliar as funções de cada empregado e dentro de cada função tem as funções principais e acessórias. O próprio Ministério do Trabalho, ele trata sobre isso no CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. E lá fala das funções principais e acessórias, para a gente avaliar se de fato está existindo ou não acúmulo de função, os riscos de futuras ações em cada caso, se ele é médio, grave, gravíssimo ou muito pequeno, tá? E nos casos de desvio também, a gente alerta as maneiras corretas que esse empregador deve proceder para corrigir os erros e evitar futuras demandas cíveis, trabalhistas, processos administrativos, né, que o próprio Ministério do Trabalho pode fiscalizar essas situações. Então é uma alternativa que a empresa pode buscar para ter mais segurança no decorrer dessas atividades. Um outro tema muito debatido é a questão da terceirização. Quais serviços vocês costumavam terceirizar? E depois eu quero que o Dr. Gustavo fale um pouquinho desses perigos que existem na hora de fazer essas terceirizações. Sim, aí na construção civil hoje, praticamente muitas empresas adotam a terceirização praticamente completa. Muitas empresas hoje praticamente não tem nenhum funcionário fichado no seu CNPJ. Desde a limpeza, segurança, até todas as atividades dentro de falando de construtora, né? Você pode fazer terceirização de carpinteiros, armadores, né? Essa parte estrutural, desde a parte de alvenaria, elétrica, hidráulica. Isso a legislação veio aí a facilitar mais ainda. E, enfim, está sendo cada vez mais usado, né? A gente chama na construção civil de empreiteiros, né? Contratação de empreiteiros é cada vez mais utilizada. Exemplo é elétrica de uma obra, você contrata uma determinada empresa, ela entra no seu canteiro, seguindo as suas normas de segurança e de conduta, e executa o seu serviço, e ela emite uma nota fiscal, e o pagamento é feito através dessa nota fiscal. E essa empresa faz o acerto com os seus funcionários. Que no caso, nós, como contratantes, não temos esse vínculo direto, né? Porque nós sabemos aí que a Justiça do Trabalho, em demandas judiciais, pode entender que a empresa é solidária, né? Enfim. Mas na construção civil é muito utilizada hoje. Quais são os riscos desse tipo de conduta aí? Bom, a terceirização, eu entendo que ela, na verdade, veio para facilitar mesmo a vida dos empregadores aí. Inclusive a lei reconheceu a possibilidade de terceirização de atividade fim, que era muito discutido isso na esfera trabalhista, a responsabilidade dessas empresas que fazem essa terceirização. E qual que é o risco que esse empregador tem quando ele terceiriza uma atividade? É que quando ele terceiriza, ele tem que primeiro ter extrema confiança na empresa contratada, porque nessa figura o empregador seria um contratante, a empresa terceirizada contratada, e dessa empresa contratada ela terá os empregados que estão vinculados a ela. E quando essa empresa não respeita as normas de segurança, de saúde, as normas trabalhistas e etc., ela de fato causa um prejuízo aos empregados, e esse empregado ele se vê na seguinte situação: ele ajuiza uma ação contra a empresa que contratou ele, que no caso é a contratada, a terceirizada, e coloca a tomadora de serviço, que é a empresa contratante, como responsável pelas obrigações trabalhistas. E a consequência disso é a seguinte, que quando essa terceirizada não paga, acaba sobrando para a tomadora de serviço. Então, assim, se você, como empregador, não fiscaliza essas relações, você acaba respondendo, porque muitos não cumprem essas obrigações. Então, qual que é o papel do compliance nessas operações? É verificar se
a prestadora de serviço está cumprindo essas obrigações, se está recolhendo FGTS, se assinou a carteira de trabalho de todos os empregados, se ela faz o recolhimento de INSS, se ela está obedecendo ali as questões de funções, de horas extras, banco de horas e tal. A gente faz uma fiscalização mais direta e cria esse mecanismo para que a empresa fique mais resguardada. E isso é colocado em contrato, doutor. Por exemplo, Isso. quando a gente está contratando uma terceirizada, no meu contrato com ela, diz que se ele não cumprir as obrigações de apresentação de guias pagas, de uniforme, fornecimento de todos os insumos, transporte, enfim, nós também temos essa decisão de poder romper esse contrato. Isso. E Inclusive é o mais interessante, você quando percebe que ela de fato não está cumprindo, o mais adequado é notificar a empresa pedindo a rescisão contratual. Porque de fato a empresa mostra que está preocupada com isso. Inclusive tem muitas empresas que fazem o seguinte, em vez de pagar o valor da nota, né, de serviço, eles pagam em juízo. Por que eles fazem isso? Porque aquela empresa vai gerar muitos problemas trabalhistas que vai respingar na empresa, no caso empregadora, nesse caso aqui, e ela já deixa aquele dinheiro em juízo ali para as futuras ações irem recebendo através desses valores que estão depositados. É inclusive um mecanismo que a gente faz de defesa quando a gente já tem certeza que a corda vai romper entre as empresas ali. Tá? Isso inclusive pode ser colocado até no contrato de prestação de serviço. Então, a melhor saída nesse caso seria ter um contrato bem feito, né? Um contrato o bem compliance feito ajudaria, né, nesse e sentido. a fiscalização mensal. Não é porque a empresa é terceirizada que o serviço você não tem responsabilidade nenhuma. Inclusive o Fabrício, como consultor, ele sabe disso. Se der problema lá na parte elétrica da obra, ele vai ter que acionar essa empresa para ir lá corrigir o problema. E se ela não fizer isso, vai sobrar para a empresa. Se ele entregar alguma parte da tubulação que foi terceirizado lá de forma equivocada, quem fez o contrato com o dono da obra não foi a empresa terceirizada, foi, né, a empresa que assumiu esses contratos. Então, assim, vai terceirizar a atividade? Preocupa, porque isso vai refletir diretamente na imagem da empresa e nas responsabilidades. A empresa responde por esse serviço. Inclusive, eu tenho até uma visão no meu livro sobre Entendendo a Reforma Trabalhista, e a gente falou sobre essa lei lá, que eu não costumo orientar as empresas a terceirizarem atividade fim, que é o caso, né, que você falou aí sobre construção. Muitas terceirizam, mas quando dá problema, muitas empresas fogem dessa responsabilidade de dar aquele suporte, aquela garantia e tal, e aí você acaba ficando na mão. Então a gente costuma orientar a terceirização de atividades meio e focar nas atividades fim através de contratos de trabalho diretamente com a empresa, né? Ela mesma contrataria e dispensaria quando ela achar que é o momento. E no caso da pejotização, é até assim visto, por exemplo, com jornalistas, né? Ou pessoas que têm salários muito, muito altos, elas preferem abrir uma empresa e prestar o serviço, mas ela tem todas as condições ali de um empregado. Acontece isso na construção civil? Acontece mais em cargos administrativos e de chefia, né? Engenheiros, principalmente, arquitetos, projetistas. É comum, sim, acontece. E o que a lei diz sobre isso? Bom, Felipe, na verdade, esses profissionais liberais que o Fabrício citou, eles podem trabalhar como autônomos, tá? E a legislação trabalhista ela autoriza essa contratação de serviço de autônomos que não é empregado através de contrato de prestação de serviço. Esse contrato de prestação de serviço ele deve ser bem feito e ele deve existir alguns elementos para afastar o vínculo empregatício, porque somente a lei não é suficiente para afastar uma possível ação de vínculo trabalhista.
Então, quando eu leio o artigo 3º da CLT, lá tem os requisitos que o empregado tem para ser considerado empregado. Tem lá subordinação, autoridade, onerosidade, pessoalidade. E um dos elementos também é ele ser pessoa física. Então, quando você fala em pejotização, na verdade é uma pessoa jurídica com os elementos que o empregado tem. Então, na prática, o que ele não pode ter? Um desses requisitos. Basta um para ele não ser considerado empregado. E o que eu costumo orientar nesta parte de compliance é sobre a subordinação. Eu digo o seguinte, você até pode contratar PJ aqui, mas você não vai exigir dele anotação em folha de ponto, cumprimento de horário aqui, você não vai ficar aplicando advertências ou suspensões pelo descumprimento de algum item aqui do regimento interno, e você não vai ficar de uma forma muito incisiva nesta pessoa, porque quando a pessoa é autônoma, ela trabalha com resultado, com produção, de acordo com os prazos que foram estipulados para ela ali, e não com essa subordinação que o empregado tem. Então ele tem que ter uma liberdade muito maior do que a dos empregados que estão ali sendo fichados na empresa, tá? Então esse é um tema que eu diria que é um risco alto para a empresa, porque muitos empregadores acham que o contrato por si só já afasta. E quando vem essas ações trabalhistas, eu já me deparei com várias assim de valores muito altos, porque a pessoa pega ali, por exemplo, um engenheiro, né, que nós sabemos que tem até um piso salarial para eles, e às vezes ele está ali emitindo nota no valor de 15, 10 mil reais por mês. Esse vai ser o valor que a gente vai utilizar como base de cálculo para calcular tudo que ele teria direito se ele fosse empregado. Então, é um risco que a gente tem que falar o seguinte para o empregador: ele está sendo tratado como empregado ou como autônomo? Se a resposta for como autônomo, segundo ponto, tem o contrato? Terceiro ponto, está emitindo nota fiscal? Quarto ponto, existe pessoalidade nesse contrato? Ou ele pode ter uma equipe que ajuda ele também? E um quinto ponto que eu acho até razoável também é não ter esse empregado dentro da empresa. Também fica um pouco complicado você ter um autônomo dentro da empresa. Até pode, porém o risco de uma demanda judicial é ainda maior. Então são cautelas que eu diria que merecem muita atenção, porque isso pode inclusive quebrar uma empresa. A empresa não faz conta de uma futura condenação, ela não faz conta dos FGTS que ela deixou de recolher, e às vezes isso parte até de uma orientação do próprio contador. Não, vamos deixar aqui a sua folha de pagamento mais em conta, vamos terceirizar, vamos transformar todo mundo em PJ. Inclusive eu já vi vários casos aqui, que a gente acompanhou aqui no escritório, que as próprias empresas abrem as PJs para os empregados, as próprias empresas emitem as notas fiscais dos empregados. Olha que absurdo! O PJ, entre aspas, não faz nem a administração da empresa dele. Então, que autônomo que é esse, né? Então a gente tem que ter muita cautela com isso aí. Estudo geralmente é levado para os processos. Nesse caso que você falou do contador orientando a empresa a fazer isso, a empresa ela pode, num eventual processo, meio que jogar a culpa no contador? Olha, num caso desse, assim, nada contra os contadores, viu, pessoal? A única diferença entre o contador e o advogado é que o advogado estuda ali os 5 anos, a parte legal mesmo, estuda de maneira mais aprofundada e tal. E o contador, principalmente nessa parte trabalhista, ele estuda, eu acho que 1 ano, ele tem noções gerais de direito do trabalho, 1 e 2, em 1 ano. E a gente estuda um pouco mais do que ele, né? Vamos dizer assim, no curso de Direito a gente tem Direito do Trabalho 1, Direito do Trabalho 2, Processo e Prática, praticamente 2 anos. E quando a gente vai atuar, a gente sabe que a gente ainda vai além, né? Tem as especializações, tem, enfim, as jurisprudências, né? Que o contador tem uma certa dificuldade de acompanhar, súmulas, OJs, enfim, é um ramo complexo, né? E o contador, ele é mais especialista em contas, nos tributos que a empresa tem que
pagar, na parte ali dos contratos sociais, toda essa parte contábil mesmo que eles fazem com muita excelência. E é claro, um contador que tem um pouco de advogado dentro dele, ele está assumindo um risco que não deveria. O que o contador deveria fazer num caso desse? Olha, consulta um advogado trabalhista, pede um parecer jurídico para ele antes de fazer essa terceirização. E aí, geralmente, ele fala isso de maneira verbal, a empresa vai nessa orientação dele e depois, é claro, se o risco, se uma ação dessa vier a acontecer, é claro que ele tem uma parcela de culpa. Aí caberia uma ação regressiva contra ele, mas a empresa deveria comprovar que ele que orientou nesse sentido. Entendeu? Então é um risco que ele não precisa correr, a verdade é essa. E deve ter uma cautela extrema. Imagine, né? Para que correr esse risco? Por que eu não orientei esse empregador a procurar um advogado da área trabalhista, por exemplo? Agora vamos entrar num assunto muito polêmico, o tal do banco de horas. Como é que vocês lidam com o banco de horas lá na construtora? Particularmente no nosso ramo, a gente é muito fiel ao horário de obras, né? Em obras das 7 às 17, né? Então a gente não tem muita margem para fazer o banco de horas. Em escritório é possível, sim, é usual, às vezes num momento, vamos dizer, pré-folha de pagamento, que é um momento ali do mês bem denso, que exige muita atenção, principalmente do departamento pessoal. Às vezes é necessário passar do horário, então é feito um banco de horas que após a passagem da folha, na semana seguinte, esses funcionários que fizeram horas extras entram de folga alguns dias depois. Então isso também é possível ser feito. E ter um controle, né? É importante a gente ter um controle do departamento pessoal, do registro, né? O apontamento dessas horas, para a gente ter um controle bom no fim do mês para fazer as compensações, né? As folgas necessárias. Então, em outros ramos é bem mais usado, eu digo na indústria, é muito usado. Banco de horas. Então é um elemento aí que pode ser muito usado corriqueiramente. E por que esse tema é polêmico e como que o compliance pode ajudar as empresas, doutor Gustavo? Bom, Felipe, é polêmico e eu diria que o empregado odeia o banco de horas, o empregador ama. Então, assim, quando eu falo em polêmica é porque o empregado não gosta de aceitar esse banco de horas, tá? Ele realmente foi algo voltado para o empregador. E eu diria o seguinte, ele pode ser feito de maneira mensal, por contrato tácito, contrato verbal, e nesses casos o empregado faz da forma que o Fabrício disse, né? Você combina ali alguns dias do mês que ele vai trabalhar mais, vai folgar posteriormente, dentro do mês, para não pagar hora extra, tá? Mas a lei ela também permite o banco de horas semestral. Então, assim, com a reforma trabalhista, é possível, através de contrato individual de trabalho, ou seja, entre empregador e empregado, que seja feito entabulado entre as partes ali o seguinte: olha, empregado, eu quero que você faça, quando eu quiser, 2 horas extras por dia, e quando eu quiser, eu quero que você folgue. Só que esse quando eu quiser, na verdade, eles colocam ali hora extra que pode ser avisada no dia, porque vai depender da demanda da empresa, no dia que ele bem entender, e folga no mínimo com um dia antes, ou então 2 dias antes, para o empregado se organizar. Então, para ele, realmente é ruim para o empregado. Antes da reforma trabalhista era como? Antes da reforma trabalhista não tinha essa opção tácita nem a semestral. Tá? Tinha a opção através de convenção coletiva anual. E não eram todos os sindicatos que faziam esses acordos coletivos. Então, realmente, antes eles recebiam mais horas extras. Então, essa legislação nova veio para flexibilizar essa questão de jornada.
Isso acontece demais com empresas, né, que acabam pagando horas extras sem precisar, porque se tivesse em banco de horas era só organizar ali os dias que tem mais demanda, igual o Fabrício disse, mais próximo ali das folhas de ponto, quando é administrativo, ou quando é prestação de serviço, vamos supor que tem um aumento ali na demanda e de repente diminui em determinado mês. Isso vai fazer parte da administração da empresa para estar aumentando a demanda de horas e diminuindo, para não pagar hora extra. É por isso que é polêmico sim esse assunto. Tá? E é claro, se ultrapassar, teve alguns empregados que comentaram no meu Instagram esses dias dizendo que ninguém recebe hora extra, mas se ultrapassar o período de 6 meses e o empregador não conceder as folgas necessárias para compensar as horas extras que estão lá pendentes de folga, o empregador tem que pagar. E aí se não pagar, né, claro, ele pode cobrar isso em juízo. Então, o que o serviço de compliance ele faz? Ele pode ajudar as empresas a estipularem esses bancos de horas. Ele pode ajudar as empresas que já têm esses bancos de horas a fazer um relatório para saber se está correto ou não, a formalizarem esses bancos de horas que na verdade muitos fazem verbal e não é muito bom, a verificar a fiscalização dessas folhas de ponto para saber se está de forma correta ou não. Isso tudo para evitar futuras ações no sentido de pedidos de horas extras ou nulidade do banco de horas, invalidade ou simplesmente por não existir gerar toda essa insegurança, né, jurídica que as empresas passam por quando não tem esse documento. Certo. E para encerrar o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, sobre a pandemia, como que as empresas têm reagido a tudo isso, né? O que a lei diz e qual que é a melhor forma de sair dessa situação. O que mudou para vocês lá na construtora com essa pandemia? Realmente foi um baque grande, né, para todos, que todos nós estamos nesse momento difícil, porque nós temos um problema de futuro, de novas obras, né? Quem tem um dinheiro para fazer um investimento já está receoso, a pessoa vai preferir segurar aquele dinheiro para sua própria sobrevivência ou reestruturação do seu negócio, né? Os clientes particulares com certeza vão dar uma esfriada. O poder público também é uma interrogação, né? A questão de lançamento de novas obras, por questões financeiras mesmo, porque o dinheiro que vem sendo despejado pelo governo para mitigar os efeitos está muito volumoso e isso pode representar uma queda de investimento. Na prática, né, nós estamos cumprindo aí as regulamentações do Ministério da Saúde, né? Fornecimento de EPIs, máscaras, álcool em gel, aumentando o ponto de lavagem das mãos, distanciamento nos refeitórios, né? Enfim, esses cuidados aí com a higiene que proporcionam a gente a continuar aí as atividades daqui para frente. Com esse tanto de MP sendo lançado aí, qual que deve ser o comportamento do empregador? Como que ele tem que lidar com essas questões, com essas alterações na lei? Olha, Felipe, como essa pandemia pegou muitos de surpresa, né? Muitos até acharam que não chegaria no Brasil e agora chegou e a gente não sabe o dia que vai sair. Eu diria que as empresas têm que ficar muito atentas a essas medidas provisórias e entender a finalidade delas, porque na verdade o governo viu que as empresas iriam passar por uma crise, já que acontece exatamente isso que o Fabrício disse. Futuro incerto. Quem tem dinheiro vai querer guardar porque não sabe o dia que vai ganhar como ganhava antes. E né, quem vai investir em algo fica um pouco receoso. Então, qual foi a ideia do governo? Vamos criar medidas provisórias para diminuir a crise nos empregados. Como assim? Vamos criar medidas para evitar que as empresas pratiquem dispensas involuntárias em massa. Porque como empregador ele pensa o seguinte: eu vou dispensar todo mundo, vou
diminuir minhas despesas mensais aqui para eu conseguir sobreviver. Então as medidas provisórias elas tratam de possibilidades que as empresas têm de sair dessa crise nessa parte trabalhista. Elas falam sobre banco de horas, falam sobre um período de suspensão do pagamento de FGTS, de suspensão de contrato de trabalho por 2 meses, de redução de jornada de trabalho, consequentemente, dos salários dos empregados de acordo com a proporção da jornada de trabalho. Falam também da parte do governo assumir parte dos valores dos salários, inclusive desses salários que estão, desses contratos que foram suspensos por 2 meses. Então, assim, são medidas que elas devem ser implantadas para, de fato, não ensejar dispensas imotivadas. Mas é claro, quando o empregador vê que não vai ter chances de se recuperar tão cedo, talvez o melhor caminho seja, sim, a dispensa imotivada, para já não ir gerando mais prejuízo à sua empresa, né? Porque ele tem que tomar uma atitude o mais rápido possível, ele não pode ficar esperando o dia de amanhã para saber se tudo vai voltar ao normal ou não, porque de fato a gente vive numa instabilidade muito grande, né? A gente não consegue enxergar o dia de amanhã, a gente fica naquela expectativa, e agora? Será que todo mundo vai voltar como era antes, né? Esse ano foi um ano, inclusive, que eu falei, nossa, depois do carnaval tudo vai acontecer, e agora a gente está vivendo isso. Então o país travou de fato, e o que eu diria para os empregadores é o seguinte, para a gente ter uma confiança, mas uma confiança sustentável, sem descumprir as leis, sem fazer nada que as medidas provisórias não autorizam, sem praticar atos que a CLT não autoriza, né? Porque tem empregadores aproveitando desse momento para inventar coisas que não estão previstas nas medidas provisórias. Eu já recebi ligações de empregados dizendo, o prazo do pagamento de verba rescisória mudou, ele pode ficar sem me pagar um mês. E tem empregador não fazendo esse comunicado com o governo, tem empregador reduzindo a jornada sem estar fazendo um procedimento correto. Então, o mínimo que ele tem que ter, de fato, uma assessoria fazendo esse acompanhamento para que ele não cometa uma falha e possa ainda gerar um novo prejuízo, que seria uma ação, né, civil, trabalhista, enfim. Eu diria cautela e faça as coisas de maneira correta, né? E se de fato ver que não vai sair aí desse prejuízo tão cedo, o melhor caminho é uma dispensa imotivada mesmo, até que as coisas voltem a normalizar. Então nós vamos encerrando esse bate-papo e agora vamos para a parte das considerações finais. Fabrício, qual que é a sua mensagem para os empresários, para os seus amigos aí de jornada? Bom, obrigado Felipe, doutor Gustavo. E a mensagem é que vamos passar essa fase ruim que estamos no momento e que eu vejo o compliance como uma ferramenta de apoio para a superação da crise. Por quê? É uma ferramenta que pode ser utilizada para que a gente evite problemas, né, futuros, que muitas vezes o empresário ele comete na boa fé, ele comete erros achando que está acertando. Acontece. Muitas vezes a pessoa está tomando uma atitude há anos e que por falta de uma assessoria qualificada, esse erro é postergado e em uma ação trabalhista que seja de um funcionário que está há muitos anos ali com uma conduta errada, existem pessoas e pessoas, os relacionamentos podem sofrer mudanças e às vezes um funcionário que está há muitos anos dentro da sua empresa com uma situação equivocada pode representar uma ação penosa financeiramente, psicologicamente, que pode causar um grande baque em toda a estrutura de uma empresa. Então é isso aí, o compliance vem para ser um apoio para todo o empresariado no Brasil. Um abraço, muito obrigado.
Doutor Gustavo, suas considerações? Bom, Felipe, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Quero agradecer o Fabrício também, um grande empresário aí de sucesso. Enquanto ele falava, eu até olhei a pulseira dele aqui, que fala foco, força e fé. Eu acho que isso é importante para todo mundo aí que é empreendedor no Brasil, que é algo que não é fácil de fato, né? Além de terem conhecimentos aí no próprio negócio deles, eles ainda têm que ter uma noção legal muito vasta, né? No Brasil nós temos muitas Com leis. certeza. E, né, como eles nem todos fizeram direito, o que eles têm que fazer é ter cuidado mesmo, tá? E essa legislação, elas são alteradas, às vezes são revogadas, às vezes o STF entende de um jeito, aí vem o TST e fala de outro jeito, e temos jurisprudência em cada estado. Então isso é coisa que de fato nós que atuamos como advogado, a gente tem uma experiência mais voltada para a parte jurídica e que consegue enxergar consequências que, como o próprio Fabrício disse, de problemas que eles não enxergam e que viram um verdadeiro problema enorme na empresa, né? Vira uma dívida enorme e de repente isso acaba passando para os sócios. Os sócios, em vez de ter um negócio ali rentável, já tem uma bomba prestes a estourar ali. E é isso que eles não querem na vida. Então, realmente, esse serviço de compliance ele veio para melhorar a administração das empresas. Veio para enxergar problemas que os empresários não enxergam e que Com certeza. ali para o advogado ele consegue enxergar de maneira simples. Basta analisar um documento, uma atitude ali que eles estão cometendo para falar, olha, a partir daqui, né, vocês vão fazer isso, isso e isso, que o problema será resolvido ou será minimizado. Porque tem empresário que não quer corrigir o erro, né? Mas a gente mostra o erro que ele está cometendo. Então é essa visão que eu queria dar aqui no final da nossa conversa e agradecer. Estou aberto aí a novos bate-papos aí, tá bom?